Noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui ao vivo com Ana Cavalcante, né? Hoje ela vai contar para nós o que ninguém conta sobre as vendas. Vou Ela vai contar o contar um segredo. pouquinho da história aí de R$ 1 a milhões, né? Nós vamos falar no livro dela, né? Quem não me conhece, prazer, Carla Rujani, sou autora, escritora, mentora, né? Carla que Hoje me ajudou com o meu livro. ajudando aí novos autores a publicar o seu livro solo, tirá-la, a sua história da gaveta. Histórias inspiradoras que vêm aí para ajudar a gente, trazer ensinamento, né? E bora lá, né? Então vamos lá, estou aqui com uma mulher extremamente forte, determinada, inspiradora, que tirou o seu livro da gaveta. É, O de R$ 1 a 1 milhões será lançado oficialmente amanhã nas livrarias Curitiba do Shopping Jockey Plaza, às 19 horas. Esperamos todos vocês para a noite sim, de sim. autógrafos. Hã? Vi que a Raquel acabou de entrar. Boa noite, Raquel. Boa Boa noite, noite. Quem está Karine. entrando agora, né? E hoje nós vamos falar sobre superação, mentalidade, neurociência, comportamento, metas, posicionamento e principalmente como transformar a dor em construção, né? Ana, seja muito bem-vinda, né? Obrigada, obrigada. Quer- Quero começar do começo, né? Eu já li o livro todo. Amanhã eu vou pegar meu autógrafo, vou encontrar vocês lá, né? O livro impacta, né? Desde o começo já, com a sua história. Ele Sim. começa com a sua história. Conta aí pra gente, quem era aquela menina antes dos milhões? Eu já tô emocionada. Eu tô emocionada antes de começar. Conta aí pra É, nós um a pouquinho de quem minha, era essa a, moça. a minha história, quase ninguém sabe. Hoje a gente conversou bastante, né? Porque eu nunca quis contar, porque eu não queria que as pessoas tivessem dó de mim. Eu queria crescer pela minha capacidade. Então, muitas pessoas vão se surpreender com o livro, porque vai conhecer uma Ana que eles não sabem que existiu. Uma menina assim que passou muita dificuldade na infância, muita insegurança, enfrentou muita dificuldade para ter o básico, né, que era para comer. E eu acho que essa dificuldade da criança é o que me fez crescer e o que me fez me tornar forte. Porque quando a gente fala de vendas, a gente escuta muito não, a gente escuta muito, a maioria das pessoas torce para dar errado, mesmo que não fala, mas você percebe. E a minha história de infância é uma história difícil, vamos se dizer assim, né? É difícil. E o nome do livro veio de 1 a milhões, porque o primeiro produto que eu vendi na vida custava R$ 1. Eu falei para Carla que eu não vou contar agora. Quem tiver no lançamento pode ser que eu conte. E essa é a história de sábado da minha palestra, que eu vou contar como tudo começou e o que eu vendia que custava R$ 1, que muita gente assim vai, eu acredito assim, se surpreender. Porque quem sabe é as minhas tia, os meus parentes que me conhecem desde criança. Mas as pessoas do meu convívio de hoje não sabem dessa história. Não sabe dessa história. Agora a Carla já sabe, né, Carla? Ela já sabe. Mas vamos deixar no suspense. Na sábado, no evento Destrave o Seu Sucesso, a Ana estará palestrando e contando essa história no palco para todos nós. Ana, em que momento da sua vida você percebeu que estava nascendo uma vendedora em você? Hoje é mais claro isso para mim. Quando eu era criança e pelo fato de ter que trabalhar e ajudar, eu não percebia. Já estava se tornando uma vendedora ali, na prática, sem saber que isso ia me ajudar muito no futuro.
Então, assim, não tem um momento certo. Hoje, para mim, na minha cabeça, é claro, foi lá na minha infância. Mas naquele momento eu não percebia. Eu fazia, mas eu não sabia que isso era venda, eu não sabia que precisava de técnica, que precisava de um jeito. Eu fazia por necessidade. E não porque eu sabia que estava vendendo, que eu ia receber um dinheiro se eu vendesse aquele produto, né? E aquele dinheiro ia gerar uma renda ali que ia ser o nosso sustento, mas eu não sabia que isso era uma profissão, eu não sabia que tinha pessoas que vendia para viver, vamos se dizer assim. Então não é uma coisa assim que tem um ponto, eu descobri. Não, foi acontecendo, foi desenvolvendo. Olha só. Eu acredito que muita gente, inclusive que está nos vendo aqui, já passou por momentos e que sentiu que não era hora, que perdeu tudo, né? Qual foi a maior lição que você teve sobre isso? Da minha infância, eu já vou me emocionar de novo. Tem uma parte do livro que quando eu escrevi e eu reli, eu mesmo chorei da minha própria história. É, eu cheguei da escola e todos os nossos móveis estavam na rua, porque a gente tinha sido despejado de casa. A gente não tinha para onde ir. Essa foi uma lição assim muito difícil, muito difícil. Na época, nesse dia eu tinha 11 anos, minha irmã tinha 10 e o meu irmão tinha 6 anos. Nós três chegou da escola e viu tudo na rua. Nesse dia, uma vizinha chamou a gente para ir almoçar na casa dela, porque a gente não tinha para onde ir, fomos almoçar na casa dela. E eu aprendi que apesar das vezes as coisas dar tudo que você pensar dar errado, ainda existe muitas pessoas boas que nos levanta a mão, que nos ajuda, que nos acolhe, que nos abraça. E assim, toda a dificuldade que eu passei na minha infância, apesar de ter sido difícil, sempre apareceu pessoas boas para nos ajudar de uma forma ou de outra. E eu lembro que eu pensava, quando eu era criança, assim, quando eu for adulta e eu tiver condições, eu vou ajudar outras pessoas, assim como essas pessoas estão me ajudando. Então, acho que a maior lição que eu aprendi foi a lição de ajudar o próximo. Não por reconhecimento, mas porque é muito melhor você ajudar do que você precisar de ajuda. E eu sempre quis ser a pessoa que ajudasse. Só que naquele momento eu sempre era a que precisava de ajuda. E eu sempre fui uma pessoa assim de muita fé na minha vida. E Deus sempre colocou pessoas maravilhosas para ajudar. Até para escrever o livro, esse livro estava na gaveta já há algum tempo, porque tudo que eu fazia do orçamento ficava fora das condições. E Deus colocou a Carla na minha vida, né, Carla? E a Carla me ajudou a tornar esse sonho realidade. Então, acho que a maior lição, assim, de tudo que eu já aprendi é se você pode ajudar uma pessoa, você deve ajudar. Porque, às vezes, para você, a ajuda que você está fazendo ali praticamente não é nada. Mas para quem recebe aquela ajuda, faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, acho que essa foi a maior lição que eu aprendi. A história que a Ana conta, ela é muito forte, né? É algo assim que ela conseguiu expressar e colocar no papel todo o sentimento. É algo assim que vale a pena ler. Sim, seu livro. Mas você não fala só de história, né? Você Não. conta para a gente sobre técnica, sobre mentalidade, né? E hoje existe muita gente aí no mercado querendo resultado rápido e sem estrutura emocional nenhuma. Na tua visão, o que realmente separa quem cresce de quem desiste? Eu acho que é resiliência. É resiliência. Porque, assim, durante o processo, e até por que eu conto
entre o resultado e as técnicas, eu conto a minha história. Porque eu quero que as pessoas percebam que não foi apadrinhamento, que eu não nasci no berço de ouro, que eu não tive um padrinho que já conhecia, não sei quem, conhecia o fulano e beltrano e me colocou lá, entendeu? Foi uma construção. E a construção, desde a infância, de tudo que eu passei até chegar no resultado que eu tenho hoje, ela foi difícil. Mesmo depois de adulta, as dificuldades continuaram. A diferença foi que daí quando você é adulto, você tem mais consciência do que está acontecendo. Quando você é criança, tem coisa que acontece e você não percebe a gravidade do que está acontecendo. Mas quando a gente é adulto, a gente percebe. Então, acho que a maior lição é você ser resiliente, porque você vai ouvir muito não. As coisas vão dar muito errado. Gente, quando eu comecei a contratar a equipe, vocês não fazem ideia. Contratava, dava errado. A pessoa na entrevista, por quê? Porque eu não sabia, eu não tinha experiência, não tinha pessoas com experiência para me ajudar. Então, a gente erra muito. E dá vontade de desistir. Dá Teve vontade. algum momento que você pensou que não ia conseguir, Ana? Várias vezes. Várias vezes. Teve dia de eu chegar em casa, chorar e falar assim, o que eu tô fazendo? Por que eu não faço o que eu já sei fazer e fui me inventar de aceitar ir para outro setor, sendo que aonde eu estava eu já fazia tudo muito bem, de trás para frente se precisasse. Mas eu sou uma pessoa inquieta. Quem me conhece sabe que eu não gosto, eu preciso de desafio, senão eu não fico quieta. E para mim, ir para a área de vendas e montar um televendas foi um desafio muito grande. Foi um desafio. Mas foi aí que eu me desenvolvi e aprendi. Porque quando eu estou num setor que eu já sei fazer tudo, tem até um mentor que fala, ou você está crescendo, ou você está morrendo. Então, se você já sabe tudo que você faz e nada te desafia no seu dia a dia, você está morrendo. Porque você não está aprendendo nada de novo. Tudo que você faz todo dia, você já sabe fazer. Qual que é o desafio nisso? Qual que é o desafio? E eu sou uma pessoa que eu preciso de desafio. O que me motiva a levantar e trabalhar todo dia é o desafio. Eu não gosto de ir lá e ter que fazer toda hora a mesma coisa. Parece que não tem mais graça. Isso é de mim. Eu sou assim. Isso é de mim. Eu gosto de desafio. Não gosta de rotina, né, Ana? Não. Tem uma frase que eu deixei anotada aqui que eu vou ler para vocês que eu achei muito poderosa. Tá? Ninguém começa pronto. A gente começa decidido. Depois eu vou colocar essa frase aqui para todo mundo guardar ela, porque ela é muito poderosa. A decisão, o quanto a decisão muda o destino de alguém. O que tu tem para falar sobre isso, Ana? Tudo, e eu vou acrescentar. A decisão, ela não muda só o destino de quem decide, mas ela muda o destino das outras pessoas que estão em nossa volta. Quando a gente decide mudar, evoluir, não é só para mim que eu vou ser beneficiada com a minha decisão, mas é as pessoas que moram comigo, é meus familiares, é as pessoas que eu vou ter oportunidade de ensinar aquilo que eu aprendi, que eu já tenho minhas mentoradas, tem as pessoas que assistem minhas palestras. Então, quando a gente toma uma decisão, a gente não muda só a nossa vida, a gente muda e transforma a vida de outras pessoas. E a não decisão, ela também é uma decisão. Porque você vai pagar o preço. Você vai pagar o preço de qualquer forma, só que a gente vai ter que escolher. Eu vou decidir, eu vou me desafiar, vou conseguir, ou eu vou ficar estagnada e daqui 30, 40 anos eu vou olhar para trás e eu vou me arrepender de ter ficado acomodada. É uma decisão. E vai ter o preço, de todo jeito vai ter o preço. A diferença é, ou eu pago agora, ou eu pago depois. Mas ela tem um preço. E quem está disposto a pagar o preço, né? Tem muita gente que Sim. fica no mesmo reclamando porque tem o medo de pagar o preço. Sim, Né? ou fica querendo fórmula mágica, porque tem muita gente que fica vendendo fórmula mágica. E não existe, não é fórmula mágica, não é fórmula de bolo. O que funciona para um não vai funcionar para o outro, por isso que existe consultoria para analisar caso a caso, porque assim, não existe fórmula mágica, não existe jeito fácil. Não vai assistir uma aula e amanhã tá vendendo milhões, não. É um processo, é um processo. E esse processo, ele nem começa na técnica, ele começa no individual.
no autoconhecimento. Ou se conhecer, né? Conhecer o produto, se conhecer, né? Sim, Aplicar a técnica certa para aquele tipo de produto, né? sim, E o livro da Ana traz isso, ele vai muito além da venda, muito além. Ela entra em neurociência, comportamento humano, perfil comportamental, porque isso também é muito importante para a venda. Quando você percebe que vender não é só falar, e sim entender de pessoas, aí você começa a voar. sim, Você fala lá no seu livro, Ana, sobre os três cérebros, né? O sim. racional, o emocional e o reptiliano, que junta tudo isso aí. Fala um pouquinho aí pra gente de uma forma simples, vamos dar uma aulinha pra galera aí, como isso impacta diretamente nas vendas. É assim, a gente tem o cérebro, vamos dividir ele em três, né? Então, o reptiliano é a nossa parte primitiva, é aquele medo, matar ou correr. Tipo, eu vou fugir ou lutar, na verdade, eu vou fugir ou lutar. Então, quando você tem aquela venda e o cliente ativa essa parte, é aquele conflito com o vendedor e o comprador. Eu quero comprar ou eu vou fugir? Eu volto depois. Na volta eu passo, sabe? Só tô dando uma olhadinha. Essa parte do cérebro é a parte reptiliana. A parte emocional, que é a parte que eu. Emocional mesmo, eu tô comprando porque esse cheiro do perfume me lembra uma pessoa que eu gostava muito, me lembra da minha avó. Essa é a parte emocional. Reptiliano, me ajuda aí, Carla. Reptiliano, emocional E o racional. e o racional. E o racional é aquilo, eu compro porque eu preciso. Eu tô comprando um guarda-chuva porque tá chovendo e eu não quero me molhar. É uma coisa racional. Só que na venda vai ativar as três partes, tudo ao mesmo tempo. E muitas vezes as pessoas nem sabem que isso existe. É E bem quando isso. você não sabe que isso existe, como que você vai lidar com isso? É Né? identificar, né? Porque o vendedor, a partir do momento que ele começa a treinar e a começar a analisar comportamento, ele já entende se a pessoa está comprando na emoção ou na razão, né? O que você Isso. muito fala, né? E Porque daí o tem o. reptiliano faz parte, né? Mas a gente, né? O ser humano, ou compra na razão ou compra na emoção. Sim, às vezes também o reptiliano você usa o medo. O medo de Uhum. perder, o medo de ficar sem, né? Ou se eu não fazer o que vai acontecer, né? Que tem coisa que também vai pelo medo, que também tá dentro da parte ali reptiliana, né? O medo. Então, assim, tem que entender. E daí, fora essa parte do cérebro, você tem mais os comportamentos individuais, né? Que daí não vamos entrar aí, mas Não, vou não dar um vamos dar spoiler. spoiler, né? Tu vai ter É, que ler, né? Vai ter que aprender lá. A Ana desenhou, gente. Virou um manual de vendas esse livro aqui. Você sim, acha tem assim, tudo viu, melhor bem tem história detalhado. emocionante, sim, mas ele é um manual de vendas. Para aquela pessoa que está com medo de vender ou não sabe por onde começar, está explicado passo a passo ali, como vender, né? Porque tem muita gente aí que tenta vender no grito, né? Na Sim, pressão, no grito, na manipulação. sim. Por que conexão vende mais que pressão? Quando vende mais que pressão, primeiro eu acho que a pessoa busca aquilo que é verdadeiro. Porque assim, na internet a gente já tem muito palco, ninguém mostra os bastidores, ninguém fala às vezes muita coisa da vida real. A gente tem muitas pessoas falando que não viveu, falando que nem sabe. Nunca vendeu o próprio carro, nunca vendeu uma própria roupa em um bazar e tá querendo falar que sabe É vender. bem isso, né, Ana? Nunca saiu É, aqui com uma linha para fazer uma feira, nunca fez um post, né? sim, Vamos vender, vamos anunciar, fez um anúncio de vendas e sai por aí falando, né? E é. né, a gente acaba pegando isso. Eu acredito que o público, a maioria hoje já consegue pegar isso só no ver, né? Apesar que Porque tem muita gente hoje, que mascara muito bem, né? Infelizmente. Mas o que que eu falo que a tá conexão vai demais, vender né? mais? Uhum, Eu falo assim, eu perco a venda, mas eu não perco o cliente. Se eu tiver uhum, um cliente, você me trouxe seu problema,
e o meu produto ou serviço não vai resolver o que você me trouxe, eu vou olhar para você e vou falar, Carla, eu não consigo te ajudar nesse momento. Ser Esse produto que eu tenho né? não vai resolver. Eu não vou falar para você comprar isso, que isso não vai resolver seu problema. Você A precisa disso, disso, transparência da disso. venda Se é a eu tiver alguém para te transparência. indicar, eu vou indicar, ó, Carla, veja com fulano ou Beltrano, ele tem, e esse eu sei que vai resolver. Mas por que que isso eu falo que eu perco a venda e não perco o cliente? Porque você vai lembrar de mim a hora que você precisava do que eu tenho. Agora, se eu te sacanear, vender um negócio que eu sei que não vai resolver seu problema, porque tem muita gente que sabe que não vai resolver o problema do cliente com aquilo, empurra o negócio e não resolve, daí você perde. Você ganha uma venda, mas você perde o cliente e você perde um monte de coisa depois. O cliente sai falando mal de você para todo mundo e assim, isso é comprovado. Quando uma pessoa está insatisfeita, ela fala de 5 a 9 pessoas, ela conta. Quando ela está satisfeita, ela conta para 1 a 3. Então, a insatisfação, ela vai chegar em muito mais pessoas do que um cliente satisfeito. Então, às vezes, é melhor você perder a venda e não perder o cliente. E eu sempre sou muito sincera com meus clientes. Às vezes, eles falam assim, a gente tem pedido mínimo. E daí eles falam assim, Ana, eu tô com tal, 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 mas eu precisava só disso. Dá o pedido? Eu falo, olha, esse não dá. Daí eu já sei o que que aquele cliente compra. Isso, você tem? Dele tem. Então, eu sou sincera. Eu falei, então abaixa, espera para abaixar mais um pouco o estoque. E daí na semana que vem eu entro em contato. Outra coisa que eu faço também, não é só oferecer o produto. Se aquele estoque está parado, por que que está parado? O que que eu posso fazer para ajudar o meu cliente? Às vezes eu ofereço um treinamento de venda, porque às vezes eles não estão sabendo vender o meu produto, né? Está precisando da técnica. Então, o que que eu posso fazer para ajudar meu cliente a vender? Não é só eu querer vender, 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 mas o que eu posso fazer para ajudar aquele cliente a vender. Por isso que no livro tem bastante técnica. Tem bastante técnica, tem bastante técnica. São dicas valiosas, né, Ana? Porque quem trabalha Sim, com reposição, com produto de reposição, tem que ter este carinho, esta mentalidade com o cliente. Que sim, quanto mais ele vende lá na ponta, mais ele vai comprar de ti para repor o estoque dele. sim, vai ter É giro, algo né? que é bem interessante, né? Qual que é o maior erro do que os vendedores, que você vê dos vendedores hoje, Ana? Eu acho que é falar demais e perguntar de menos. Uhum. Porque às vezes, sabe aquela, como que eu vou dizer assim, um misticismo de quem fala bem e é um bom vendedor? Não. Que é um bom vendedor é aquele que escuta mais. Porque o cliente ele vai te falar. Só que o cliente, às vezes, ele não é claro nas coisas que ele fala nas entrelinhas. E daí, às vezes, alguns vendedores, em vez de perguntar, fica tentando adivinhar o que o cliente quer. E não é assim. Então, acho que assim, a principal é saber ouvir. A gente tem que, por isso que a gente fala, a gente tem 2 ouvidos em uma boca, é para falar menos e ouvir mais. E fazer mais perguntas para os clientes, para a gente ser mais investigativo. E pergunta que seja intencional para a gente resolver o problema daquele cliente, seja com produto ou seja com serviço. Às vezes eu tenho. É bem legal, assim, porque eu atendo desde clientes assim menores, lojas, e clientes B2B, que são as agroindústria. E a faixa etária também, dependendo do cliente, também é um jeito diferente. Então, os clientes assim mais antigos, eu tinha um no Rio de Janeiro, ele já, infelizmente, já faleceu, mas ele era um senhorzinho e ele me ligava. E daí eu falava assim para ele: ah, eu vou te enviar a cópia do pedido no e-mail ou no WhatsApp. Ele falava assim: moça, eu sou homem de palavra. Se eu falei que eu comprei, eu comprei. Não vem com esse zap que eu não vou ver e e-mail eu nem sei olhar, não. Pode mandar meu pedido que eu tô comprando. Então, assim, é o perfil da pessoa. Agora tem aquele perfil que é mais formal. Ele quer orçamento com papel timbrado, por e-mail, não é nem no WhatsApp, é no e-mail, daí ele vai responder o e-mail, vai mandar uma ordem de compra, e a gente tem que entender. Outra coisa é assim, a gente tem que atender o cliente de acordo com o que ele quer ser atendido, não do jeito que eu acho que ele quer ser atendido. Então, assim, os perfis dos meus clientes, que são pessoas mais velhas,
Eles têm esse perfil, ele quer só falar no telefone, ele quer que eu responda na hora qual que é o preço, na hora quanto deu o total e quanto que dá para parcelar para ele. O pessoal mais novo, não, já manda no WhatsApp, eles nem atendem telefone. Manda oi, não sei o que, manda orçamento, manda listinha, nem pergunta como vai, me manda ok, pode mandar. É assim, é perfil da pessoa. Então a gente tem que entender isso, né? Sim, Porque tem tem que pessoas entender. que querem nos mínimos detalhes e tem gente que quer direto, papo reto, né? Como a gente Sim, diz. Eu sim, quero tanto quanto que sai, me manda e deu. Que dia que sim. chega? Pergunta pra mim, Exatamente, que dia que chega? Nem que saiu, dia que que dia que chega, chega? né? Então Exatamente. estou mandando. Então, assim, é realmente, né? Vendedor, o pessoal diz que ai, todo mundo vende. Realmente, todo mundo vende e todo mundo tem que saber vender, né? Mas nem todo mundo é um bom vendedor, né? Qual que é o diferencial que tu vê, Ana, de um vendedor que é realmente estratégico? O vendedor estratégico, ele é um vendedor intencional. Ele é um vendedor que ele percebe, porque a gente tem, por exemplo, diferença de preço e valor. Só que o valor, ele é diferente para cada pessoa. Então, a parte estratégica é você perceber. Por exemplo, um carro. Para algum, o valor pode ser segurança. Para outro, pode ser apenas a estética do carro. Para esse é o valor. Ele quer um carro bonito, não importa se é seguro ou não. Mas para outra pessoa, o valor é um carro seguro. Então, a estratégia é você entender e ouvir exatamente o que aquele cliente está precisando. Não é você só querer vender aquela lista de produto que você tem, mas o que é que aquela pessoa precisa. E ajudar verdadeiramente. A estratégia é você ajudar de verdade a pessoa. Porque às vezes a pessoa nem sabe o que ela precisa. Primeiro, ela não conhece todos os seus serviços, os seus produtos. Ela não conhece, quem tem a obrigação de conhecer é você que está vendendo, não é ela. A sua obrigação é o quê? Fazer a investigação através de perguntas inteligentes e perceber o que ela realmente precisa. Porque às vezes ela vem, eu quero esse produto X. Só quando você começa a conversar com ela, entender o problema dela, você vê que aquele produto X não é o que ela precisa do Y. E o verdadeiro vendedor estratégico é pegar e conduzir o cliente. Olha, eu entendo, Carla, que você quer o X. Só que pelo que você está me contando, o Y vai te atender melhor. Por quê? Porque ele vai fazer isso, isso e isso. Você quer resolver esse problema? Quero. Só que o que não pode deixar acontecer é você levar o X, porque você veio buscar o X, tô te vendendo, fiz meu papel. Porque é isso, às vezes a pessoa, fiz minha parte, ela queria o X, eu vendi o X. Só que você não foi estratégico, porque você tinha que vender o Y. Se você tivesse conduzido a venda no produto certo, você tinha resolvido o problema dela. Ela ia voltar porque ela ia confiar em você, porque ela veio buscar uma coisa e você entregou o que ela precisava. Isso vai fazer a diferença. Só que às vezes o que acontece assim, e fazer perguntas inteligente e intencional é no sentido de ajudar o cliente. Não é no sentido de às vezes ficar falando, de jogo de futebol, não sei do que não leva a nada da solução do problema do cliente. Porque eu vejo muita gente fazendo isso, de papo furado. É bem isso que tu colocou. O vendedor, ele é um resolvedor de problemas. É o que a Maria colocou lá, não gosta de mimimi, né, Maria? É bem isso mesmo, né? O cliente não tem paciência para mimimi, né? Perder tempo. Ele tem um problema e a nossa função como vendedor é resolver o problema dele. E realmente, né? A Ana colocou bem. É entender, conhecer a tua carteira, conhecer teu produto, né, e oferecer para ele a resolução daquele problema que ele está trazendo, né? A Ana conta lá no livro a história, né, que ela saiu da logística para assumir o setor comercial praticamente do zero. O que mais te assustou nesse momento quando você recebeu esse desafio, Ana? Eu acho que tudo, né? Porque, assim, para quem não sabe, a minha formação é logística, a minha pós-graduação é em logística, depois que eu fui fazer outra pós voltada para o agronegócio de gestão comercial. Mas, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu vendia Avon, Natura, Rinodê, roupa, coisa. O que estava me dando, eu estava vendendo.
Só que quando você vai vender um produto que é técnico, que é o caso de medicamento veterinário, eu não sou veterinária, eu não sou zootecnista, é um produto extremamente técnico. Então, o maior desafio foi, primeiro, entender para que servia cada produto, para cada patologia, para que servia. Então, assim, na época, quem era do comercial não me apoiou, porque eles achavam que não precisava abrir outro canal de vendas, que só o canal atual era suficiente. Então, eu não tive apoio de quem poderia me ajudar. Então, eu tive que buscar um jeito. Então, o que eu fiz primeiro? Fui buscar ajuda técnica para me entender dos produtos. Porque na logística, o que eu entendia? Quantos que ia na caixa, qual era o peso, qual era o empilhamento, quantas caixinhas em cada pallet de cada produto, me perguntavam se eu sabia responder. Agora, para que servia cada medicamento, eu não fazia ideia. Não fazia ideia. Então, na época, que ainda é a nossa responsável técnica, a doutora, ela ensinou para mim, para a equipe que eu contratei, ela deu treinamento técnico de produto para gente, mas eu percebi que só conhecer o produto não era suficiente. Não era suficiente. Daí, o que eu fui fazer? Eu fui lá para o diretor superintendente e falei assim, olha, você me deixa ir andar com um dos representantes no campo e entender como que é na prática? Daí, na época, eu escolhi um representante que era muito querido, continua sendo muito querido com a gente, e fui para o norte do Paraná e fui rodar com ele uma semana. E uma coisa que eu conto, esse eu vou ter que contar, Carla, do livro. Mas um spoiler que eu não aguento. Eu andando com ele nas lojas, visitando os clientes, né? E loja pequena, tipo assim, o dono, ele faz tudo. Ele compra, ele vende, ele arruma a loja, ele faz tudo. E a gente entrou numa loja pequena na cidade, no interior do Paraná, e o cliente estava com outro cliente no balcão atendendo. Então, o que na minha cabeça lá na época tinha que fazer? Esperar para a gente ir lá falar com ele para vender para ele, né? O representante foi entrando, foi por trás do balcão, foi lá para trás da loja no estoque. E eu na minha cabeça, minha Nossa Senhora, o homem vai entrando na loja assim no estoque. E eu até já fui sentindo, fui acompanhando. Aí ele chegou lá, olhou, contou quantos que tinha de cada produto nosso, não sei o que, contou lá, anotou. E voltamos para frente da loja. Daí, quando a gente estava voltando, o cliente do cliente já estava saindo. E daí a gente se aproximou do cliente, foi se apresentar. O cliente tinha visto a gente de longe já. E daí o representante falou assim, então, vou inventar um nome aqui agora, seu João. Seu João, lá no estoque eu já olhei, tá faltando isso, e não sei o que. Tem aqui, só tem essas duas caixas que tá aqui na frente, então, ó, não sei o que. E esse daqui é a nossa campanha, esse daqui é a nossa promoção do mês, não sei o que. Então o cliente já fez o pedido que queria, eu saí, fiquei olhando assim, meu Deus, como assim ele já vendeu? Mas assim, depois de um tempo e de me desenvolver, porque isso foi lá no começo, 7 anos atrás. Hoje, eu percebo que isso que ele fez lá é confiança. O cliente, já conhecia ele. Ele conhecia os filhos dos clientes. Ele entra no estoque e conta o produto porque o cliente confia nele. Ele sabe que ele não vai pegar nada lá. Ele sabe que ele vai ver exatamente o que o cliente precisa e não vai colocar mais produto do que é. É confiança. E aquele dia eu aprendi uma lição. Os clientes precisavam confiar em mim para mim poder vender. E para a gente gerar confiança, daí a gente tem que ter uma coisa que é nosso. Não é? Você não vai aprender isso. Tem que ser seu. Que se chama caráter. A pessoa precisa ter caráter. Porque se você não tiver caráter, você não vai conseguir nada. Muito menos vender. Porque se você vender, você vai vender uma vez e nunca mais vai vender se você não tiver caráter. Então, assim, nesse dia eu aprendi muito com ele. Até em março a gente teve uma reunião, eu vi ele, eu falei assim, nossa, aquele dia eu aprendi tanto com você, você tá no meu livro. Ele deu risada. Eu falei, claro que eu mudei seu nome. Eu falei, eu mudei seu nome lá no livro, mas você tá no meu livro. A história dele tá lá, né? Você conta no livro, né? Que não teve apoio da parte da gestão comercial no início, né? Sim. E teve, por outro lado, teve pessoas que, né, mesmo não estando ali diretamente, apoiaram bastante, né? Qual é a dica de ouro para hoje? Como lidar com pessoas
que desacreditam da nossa capacidade quando a gente assume o desafio, Ana? Isso é difícil. Esse é difícil. Eu acho que Desafio. às vezes não é nem que a pessoa desacredita na nossa capacidade. Sabe o que é? É que quando a gente toma uma decisão que o outro não quer tomar, a gente vai dar trabalho. E quando a gente dá trabalho, a gente incomoda. E daí é mais fácil as pessoas falar que você não tem capacidade, que você não vai dar conta para te desmerecer e te fazer desistir, do que ela assumir que, na verdade, ela não queria fazer aquilo. Você já reparou na empresa quando você tem um funcionário que faz e outros que não faz? O que faz acaba sendo chato, acaba sendo puxa-saco, mas por quê? Porque os outros não querem subir a régua. Eles não Começa a querem, eles querem incomodar, ficar na né? mediocridade, isso incomoda. Então, o que aconteceu? A Ana estava incomodando, porque eu estava fazendo o que ninguém queria fazer. E daí eu tive que dar um jeito de fazer funcionar. Com erro, com acerto. E bota lá, bora lá, né? Sim, esses dias eu falei por uma pessoa assim, antes de dar certo esse resultado, deu muito errado. Deu muito errado. Deu muito errado, gente. Eu perdi muito tempo. Eu perdi tempo com contratação errada, com ferramenta errada, com técnica errada. Por quê? Porque ainda não tinha ninguém para me ajudar. Até que eu aprendi a buscar mentores. Que daí eu aprendi o atalho. E daí eu aprendi. O resultado que eu trago foi porque eu investi. Não foi porque eu fiquei esperando alguém lá da empresa me ajudar. Quem podia me ajudar, ajudou até um ponto. Mas chegou uma hora que eu não tinha mais ninguém que podia me ajudar ali. E quem tinha não queria. Então, fui atrás fora. Fui atrás de investir, não de ficar esperando. É aquele momento assim, agora eu vou para o próximo nível, né? Sim, E vou até achar aqui, que me ajude a subir para o próximo nível, né? exatamente. Nessa trajetória toda aí, teve algum momento que você percebeu assim, não, agora eu virei estrategista mesmo. Eu acho que Teve. eu acho que é assim, quando a gente vira estrategista, não é que as coisas não vão dar errado, mas é aquele momento que você percebe que, opa, tem alguma coisa que não está muito legal e eu preciso ajustar a rota. Tem um momento do livro que eu conto, e que não foi tão longe, foi alguns meses que aconteceu com o cliente, assim, me descascou a minha vida. Mas naquele momento eu percebi, quando o cliente briga, quando ele reclama, não é que ele não quer negociar com você, mas ele quer que você melhore em alguns aspectos. Então a parte estratégica é você perceber e ser humilde e saber que você não sabe tudo, que você não é perfeita, mas que você tem que fazer um ajuste. A parte de estratégica é isso, é você ter essa percepção. Não é que você não vai errar, mas é que você precisa perceber aonde você precisa recalcular a rota e fazer um pequeno ajuste. Porque daí você não perde o cliente. Você não vai perder o cliente. Você vai perder talvez uma negociação, vai perder uma venda, mas o cliente você não perde. Não perde. O que você vê que mudou quando você começou a investir em mentoria e conhecimento para subir, para ter o próximo nível? Mudou tudo, né? Tudo. Primeiro, a gente tem a resistência. Eu teve um dos meus primeiros, não, acho que foi a segunda mentoria que eu fiz. Segunda ou terceira mentoria que eu fiz. Nossa, nós brigávamos muito. Meu Deus, como eu brigava com ele. Por quê? Porque na minha visão, porque a gente, o que acontece? O mentor, ele já fez o caminho que você não fez. Só que quando a pessoa fala, olha, faça isso desse jeito, você não acredita que vai dar certo. E você tem uma resistência ali de fazer aquilo que a pessoa está te falando. Então, eu tinha resistência. Eu entendo, eu passei todo o processo, gente. Todo o processo que vocês imaginaram, eu passei. E eu passei por isso de resistência. Eu falava assim, você tá falando pra mim fazer isso? Porque não é com você. Porque você não sabe o que é o cliente brigar por causa de 1 centavo. Eu falava pra ele. E ele brigava comigo e nós fazia a mentoria online, que ele era de São Paulo. Ele falava assim, Ana, eu vou te dar uma chinelada. Que não sei o que. Ele ainda fala isso pros alunos dele. Eu vou te dar uma chinelada. Você tá Faça isso que eu tô te falando. E assim, Aplica o que eu tô te passando, você. e assim, para entrar na mentoria dele, eu tive que fazer tipo uma entrevista, uma mentoria que assim, não foi barato, mas eu tive que fazer quase um processo seletivo para fazer um negócio que eu tava pagando. Mas depois que eu comecei a dar mentoria, eu entendi por que ele fez isso.
Porque se a pessoa não se comprometer, porque a gente vai duvidar, a gente vai, eu duvidei, eu sei, a gente vai duvidar. Eu duvidei, eu brigava com o meu mentor. Até que eu parei, ele falou assim, Ana, vamos fazer o seguinte, você faz do jeito que eu tô falando, sem questionar, faz, só faz. E depois na semana que vem a gente conversa. Daí eu com resistência, mas eu fiz do que ele falou, e adivinha? Funcionou. Deu certo, funcionou. Funcionou. Então, às vezes, a gente é resistente com as coisas. A gente é resistente. A gente é ser humano. Isto Cara, é ser humano. Livro. Eu não fui resistente em finalizar e você falou, Ana, tá pronto. Eu não fui resistente querendo, não, mas eu vou ver mais não sei o quê. Tem que dar, o mentor, a gente no lado de mentor aqui, às vezes tem que dar os pega nos mentorados, sim, faz parte, sim. Mas é porque aquilo mesmo que você falou, já passou o caminho, tá, para ajudar. E a resistência existe em qualquer área, né? Sim. E na área de vendas ainda, né? Na área, principalmente, a gente é medido por meta, por resultado e por performance. E hoje é alta performance na área de vendas. Não existe mais vendedor mimimi medíocre. Esses aí estão fora do mercado. Sim. A gente tem que ser vamos ser bem sinceros aqui, né, para os nossos ouvintes. Gente, vendedor medíocre, nenhum empresário quer pagar mais. Né? A gente gosta de pagar comissão, agora falando aqui como empresária, a gente adora pagar comissão. Você não tem noção. Mas precisa de vendedor, né? Porque não adianta você ficar sentado na cadeira o mês todo para ganhar só tua ajuda de custo, né? Tem que ter a contrapartida, que aí entra, né? O resultado, né? A performance, né, Ana? Sim. Uma parte que eu amo do livro é essa, tá? É quando a gente fala de meta grande, vender. Ai, que delícia, né? A gente chegar e bater a meta de conseguir conquistar. Né? Você fala muito sobre isso, né? Você explica lá, principalmente a meta Smart, né? Por que a maioria porque a maioria das pessoas não consegue sustentar essas metas, né? Você fala sobre transformar as metas grandes em meta diária e ela pega no meu pé também, tá? Porque eu também faço. A gente tem troca de serviço, né? A gente está do outro lado também, né? Porque produto de alto valor, a meta diária dói mais. Dói mais, porque não é uma venda que sai todo dia, né? É uma venda que às vezes demora até 2, 3 meses para fechar. Como que isso, Ana, muda o resultado emocionalmente, financeiramente? Isso daí é para todo vendedor, né? Porque quando o vendedor aprende isso, ele só voa. Sim, só voa, só voa. Porque assim, quando a gente faz as definições de meta, eu falo muito isso, tanto meta pessoal quanto a meta da empresa, a meta de vendas ou outras metas. Mas vamos falar aqui especificamente de meta de venda. Então, eu tenho lá, sei lá, uma meta de R$1 milhão. Quando eu falo 1 milhão, a pessoa, meu Deus, eu vou ter que vender tudo isso esse mês. Então, assim, pense numa escada. Se você olhar 1 milhão da meta, é aqui, é o topo. Mas se você dividir ela em meta quinzenal, em meta semanal e em meta diária, qual que é o valor por dia? Sei lá, 70 mil? Não fiz as contas aqui, gente. Estou fazendo um chute para facilitar aqui. Então é mais fácil, eu tenho que vender hoje 70 mil. É um degrau. Então é melhor você olhar o próximo degrau do que você ficar olhando o topo, porque o topo assusta. Tipo, meu Deus, olha quanto degrau tem que subir. Então, olha o próximo degrau. E o que isso facilita? Vamos pegar uma meta menor. Vamos supor que a venda é lá, sei lá, R$300 por dia que eu tenho que vender. Só que hoje, em vez de eu vender 300, eu vendi 500. Amanhã, a meta continua sendo 300. Não é porque hoje eu vendi R$200 a mais que amanhã eu vou ficar de boa. Não. Você tem que buscar. Estão anotando aí, né? Estão anotando, Linha, né? É por dia, não é por mês. É por dia. Então, amanhã eu tenho que buscar meus R$300. Se todo dia eu buscar, no mínimo, os meus R$300 que eu me comprometi, mas tem dia que eu vou fazer mais do que os 300, no final você até passou da sua meta.
Porque você criou o hábito e você fica com aquilo na cabeça. Hoje eu tenho que vender R$ 300. Você vai, você manda mensagem, você liga, você manda e-mail, você visita, você vai, você vai, você vai. E quando você cria o hábito de vender todo dia, se você não vender, você fica se sentindo mal. Você Meu fica Deus, eu não vendi frustrado, nada. né? Gente, se eu não vender nada, um dia eu tenho que chegar em casa e for para me vender uma rifa, eu tenho que vender alguma coisa, eu não consigo ficar sem vender. Eu É, não consigo. é, a Ana conta que o recorde dela, gente, esse recorde dela, chegou a mais de 500 mil em venda mensal. Ela conta pra gente, mas ela vai dar um spoiler agora. O que que existe por trás de um resultado assim que ninguém vê? O que que mais pesa? É a técnica ou a disciplina? Conta aí pra gente. Entrega o jogo aí Disciplina. pra galera. Disciplina, gente. Disciplina, disciplina, disciplina. Porque você vai ter dia que você não tá bem, que você tá com dor de cabeça, que você tem que ligar pro seu João, e o seu João é um pé no saco, que tem cliente que vocês sabem, que dá vontade de. Entendeu? Tem, mas você vai ter que ser resiliente, você vai ter que fazer o que precisa fazer. Não importa se você tá alegre, tá triste, tá emocionada, tá chorona, você vai ter que falar. Tem que falar com 100 clientes por dia para fazer 5 vendas? Você vai ter que falar com 100 clientes por dia para fazer as 5 vendas. E não adianta ficar falando, Ana, eu tenho que falar com 100 clientes para fazer 5 vendas? Dependendo do que você vende, serviço ou produto, se seu ticket médio é esse, você vai ter que falar com 100 pessoas para vender, fazer 5 vendas. Dependendo do produto, é mais pessoas para fazer as 5 vendas. Só que se você não fazer o básico bem feito, que eu cobro muito isso, gente, às vezes é coisa básica. Segue o caminho, o protocolo que vai. Se é 100 pessoas que você tem que falar, você vai falar. Gente, eu já fui banida do WhatsApp. Eu já bloqueei o e-mail da empresa. O TI quase me matou. A gente Entendeu? brinca, né, na área comercial, quem nunca passou por isso? Que, né, a gente brinca, quem nunca não realmente está no lugar errado, né? Sim, Que na área comercial é isso, né? sim. Porque a pessoa, às vezes, né, se sente perdida, frustrada, trabalhando muito sem resultado, não acredita nela mesma. Isso aí é o começo, né? Na área comercial, geralmente, quando se começa, quando não tem essa resiliência, principalmente do não, né? Porque o não é uma trava. Agora a Carla terapeuta vai dar uma dica aqui, o não é uma trava. E essa trava, para quem está iniciando na área comercial, ela existe, né? Para ti, Ana, qual que é o primeiro passo para não ter esse sentimento? Não ter, não vai ter. A verdade é essa, vai ter. Vai ter. Não vem dizer que não vai ter. Vai ter, vai ter. Não adianta tentar inventar, vai ter. Só que a diferença é assim, calma, respira, como que eu tô? Tem dia que a gente olha a meta e fala, Senhor Jesus, me ajuda, porque eu não sei o que eu vou fazer. Eu já liguei para todo mundo na minha lista. Vou ter que achar outra lista. Então, assim, vai ter. Vai ter. Não adianta se iludir achando, não. Vai ter. Só que assim, você vai ter que arrumar mais de rosas, né? Ver aquele vendedor no topo, aquele vendedor batendo meta, nossa, né? A venda não é dom. Porque muita gente diz que venda é dom, né, Ana? Agora que falasse, né, que o que, que é. A pergunta que eu vou te fazer é essa: o que, que você gostaria que todo vendedor entendesse? Né? Porque muitos vendedores assim, não, porque o cara tem o dom, porque o cara nasceu de bunda virada para a lua, porque o cara é protegido, e a gente ouve muito isso quando tá, né, batendo, Sim. né, tá no topo. É sorte. Né? O que é sorte? Nossa, aquele cara sortudo, né? O que que você gostaria de verdade ali que todo vendedor entendesse? Para quem não acha que não nascer para vendas, né? O que seria aí a tua A palavra? venda, primeiro, ela é técnica. É possível treinar. Se você treinar e se desenvolver, você é vendedor, é técnica. Segundo, precisa ser uma escolha. Você tem que querer. Você quer? Você tem que querer. Só que se você não quer, eu já vou te falar. Tudo na vida é venda. Para você arrumar um namorado, para você casar, para você arrumar um emprego, para você vender uma ideia, tudo é venda. Você pode estar não ter um produto para você vender um serviço, mas a vida inteira é venda. Então, assim, quanto mais você aceitar e ter coragem de ir buscar, aprender, se desenvolver, melhor facilita a sua vida.
Porque daí facilita em todas as áreas. Por quê? Porque você sabe negociar com o seu chefe, você sabe se comunicar melhor, você se comunica com a família melhor, tudo melhora nesse sentido. Agora, se você escolher a profissão para você ganhar dinheiro para ser vendedor, isso daí, se você aprender, ninguém te segura mais. Ninguém te segura. Só você é seu limite. Porque você fala assim, ai, mas Pegaram a dica, né? vai Pegaram a dica aí, né? na Agora empresa escolhe onde eu tô, na empresa onde eu tô já não dá mais, tá? Vai para outro. Você é dono da sua vida, é você que decide. É você que decide. Ninguém pode mais pôr limite em você, é você que coloca. Então, assim, daí é decisão. É decisão. E assim, é a decidir, palavra é decisão, né? Para o pessoal anotar aí. É é decidir. decidir e agir. Porque não adianta falar assim, eu quero fazer isso. Daí fica parado. Ou fica fazendo outras coisas que não tem a ver com aquilo que você quer. Que também não vai resolver nada, só decidir. Tem que entrar em ação. Eu tenho um mentor que ele fala assim, se isso que você está fazendo não te dá dinheiro ou propósito, por que você está fazendo? Por que você está fazendo? E tem certas coisas que às vezes eu estou fazendo e eu falo assim, tá, mas isso está me dando dinheiro ou está me dando propósito? Está me Então, agregando alguma coisa, né? E então essa tchau, pergunta não acho que vou mais você fazer. tenta em todas as situações, né? Agora tu conta pra gente aí, ó, do coração. Depois que você sentou, tirou teu livrinho da gaveta, o que que mudou dentro de você? Olha, no começo eu fiquei bem ansiosa, a Carla sabe, principalmente para ver, assim, para pegar, sabe aquelas que quer ver com a mão, assim, de pegar e ver, deixar a menina da gráfica doida, doida, doida. Mas, assim, amanhã é o lançamento. E eu olhar, assim, que estava no papel esse sonho, que agora não tá mais. E perguntar, eu acho que agora, assim, o que. Não é nem o que mudou, eu acho que é, assim, a minha expectativa, o que eu espero com esse sonho realizado. Eu quero que quando as pessoas lerem a história e lerem as técnicas, elas possam se inspirar e elas poderem, assim, o que eu quero é possível. Eu quero que elas pensem assim, nossa, a Ana conseguiu, acontecendo tudo o que aconteceu na vida dela. Eu acontece uns perrengues que é menos, eu acho que dá para mim fazer meu sonho, dá para realizar meu sonho. E para quem é da área de vendas, porque esse livro ele não é só sobre vendas, mas falando especificamente para quem é da área de vendas e estiver vendo agora ou vendo depois, eu espero que a hora que você olhar as técnicas e aplicar, os seus resultados assim multipliquem imensamente, imensamente. Uma coisa que eu gosto de falar para todos os meus alunos assim, o seu sucesso é o meu sucesso. Porque a intenção desse livro é que as pessoas leem, tenham sucesso e busquem o sonho delas. Eu acho que o meu sentimento nesse momento é assim, é um sentimento de gratidão, de um sonho que está realizado, mas como a gente falou lá no começo, quando a gente toma uma decisão e a gente resolve mudar ou resolve fazer alguma coisa, a vida de outras pessoas muda. E o que eu espero com esse livro é que a vida de outras pessoas muda. E que elas não precisem passar por todos os perrengues, por todas as coisas erradas que eu tive que fazer para aprender, ela pega isso daqui, lê e fala assim, eu vou fazer assim e vai dar certo, eu não preciso ficar errando para aprender. Seja um atalho. Boa tarde. Ana, eu acredito, tá? Eu acredito que esse livro ele não fala só sobre vendas, tá, gente? Ele fala sobre a construção, sobre identidade, a responsabilidade, né, o posicionamento, superação, consciência e ainda de tudo é um guia técnico para vendas, né? Eu quero agradecer, Ana, de coração, por você dividir essa história tão verdadeira e tão humana com a gente, tá? Obrigada. Obrigada. É algo assim que é uma leitura inspiradora, gente. E assim não tem palavras, né? Porque geralmente livro de vendas, quando você pega alguns, é pura técnica, né? E o livro que a Ana escreveu, ele não é, ele tem a técnica sim para te ajudar, mas ele tem a parte humana, né?
E conta pra gente aí, Ana. Deixa uma mensagem inspiradora aí pra gente e conta onde que a gente acha o teu livro e convida a turma aí para o lançamento e a noite de autógrafos. Tá, então vou inverter só. Tá. Vou fazer o convite e daí a gente fecha com a mensagem. Então, assim, amanhã, às 19 horas, na Livrarias Curitiba, do Shopping Jockey. Vamos estar lá às 19 horas para o lançamento do livro oficial. E eu espero lotar aquela livraria amanhã, então eu espero vocês lá. Carla, para quem está longe, não sei se todo mundo que está na live é daqui de Curitiba ou região metropolitana, mas caso tiver alguém longe, pode comprar pelo site, daí você vai receber na sua casa. Né? Vamos deixar ali o link do site, também vai estar no link da minha bio, também vocês podem encontrar o livro e receber em casa. Mas amanhã no Shopping Jockey, às 19 horas, eu, a Carla, toda a nossa equipe, olha lá, a Sandra já falou que vai, né, Bora Sandra? lá, né? Sandra também. Aquele Jockey Plaza amanhã, né? Vamos deixar os vendedores da livraria doidos. A Ana vai contar pra gente, né? Um pouquinho da história. Lá vai ter a noite de autógrafos, né? Que é um momento muito importante, né? Para o escritor. É o lançamento oficial desta obra, né? E, e assim, a gente só tem a agradecer, né? Porque é um sonho realizado, né? Com certeza. Assim, a minha parte aqui, eu vejo assim, é que nem a Ana falou, a gente se realiza junto, né? Sim, Porque quando alguém consegue realizar o seu sonho e a gente ajuda, a gente muda também, com as histórias inspiradoras, sim, né? sim. Eu gostaria desse momento de agradecer a todos que estiveram aí com a gente, tiveram esta aula de Vênus aqui, porque teve aula aqui também, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Gratidão por estar com a gente esta noite, né? E lembrar sempre, né, que você não precisa começar grande, precisa decidir não terminar o Terminar pequeno, pequeno. É isso né? aí. É Quem isso ainda aí. não conhece o livro de R$ 1 a Milhões, né? Acompanha aí a Ana nas redes sociais, eu vou publicar no meu perfil também, vai estar no perfil da Ana. Nós vamos colocar o link, o endereço amanhã, né, do lançamento, né? Fica aqui o convite a todos, né? E uma ótima noite, e bora para a próxima live, né, gente? Bora lá. Então, assim, o que eu tenho deixar aí para cada um que está vendo assim, gente, busque aquilo que faz o seu coração brilhar, seus olhos brilhar, seu coração ficar quentinho, porque quando a gente faz aquilo que a gente ama, que a gente gosta, é impossível dar errado. Então, lutem por aquilo que vocês acreditem, ó. Beijão, brigadão, Carla, aí, de aceitar esse Gratidão. desafio. Beijo, 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 gente. Estamos E, aí. Precisando é só chamar a gente no Instagram, aqui no direct, que a gente está aí para ajudar. Até amanhã no lançamento na Livrarias Curitiba do Shopping Jockey. Até, gente. Beijo.